Nós vamos agora convidar o doutor Luiz Edmundo Furtado, formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, professor do Centro Universitário Uninta, residência em Clínica Médica, residência em Neurologia, mestrado em Biotecnologia. Por favor, doutor Luiz Edmundo, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Eu A me chamo palavra é Luiz. sua, doutor. Dá para ouvir bem? O áudio tá bom? Sim, está perfeito. A sua voz está saindo bem. Olha, me sinto privilegiado e honrado em participar desse evento, né, desse seminário. A minha ligação com doença de Huntington é bem antiga. Eu vim morar no interior do Ceará, numa cidade chamada Sobral, em 2008, e em 2017, depois de observar assim, uma prevalência bem aumentada de doença de Huntington na região, juntamente com a Universidade Federal do Ceará e o Centro Universitário NINTA, nós iniciamos um projeto de busca ativa de clusters de doença de Huntington e outras doenças raras que ocorrem nessa região, né? Para quem não conhece, eu acho que ninguém conhece, mas Sobral é uma cidade que é bem na região norte do estado do Ceará, já na parte mais para próxima, na fronteira com o Piauí, né? Então, é uma cidade que ela concentra, em termos de serviços de saúde, concentra uma população, ela presta serviço a uma população aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, e, então, assim, nessa região, todos os pacientes acabam buscando Sobral como um polo de saúde. Bem, à medida que a gente foi aprofundando essa pesquisa de busca ativa por clusters de doença de Huntington, nós encontramos basicamente 3 regiões com uma concentração bem alta de pacientes, né? Uma em Senador Sá, um município a 60 quilômetros do Ceará, desculpa, 60 quilômetros de Sobral, uma outra região chamada Serra da Ibiapaba, que é a fronteira física, geográfica mesmo com o Piauí, né? E uma outra região mais próxima ao litoral, que é uma área bem conhecida por todos, que é em Jericoacoara. Bem, essa época a gente começou a tentar organizar algum serviço especializado para atendimento dessa demanda da doença de Huntington, mas as distâncias são grandes, né? Por exemplo, a Serra da Ibiapaba, 100 quilômetros, o Senador Sá, 60 quilômetros e Jericoacoara, 130 quilômetros. Então, efetivamente, a gente não conseguiu formar um centro que contemplasse todas as necessidades dos pacientes com doença de Huntington, mas a gente conseguiu abrir um ambulatório dedicado a pacientes com doença de Huntington, que ele não é exclusivo para pacientes com doença de Huntington, mas que ele tem espaço aberto para os pacientes com doença de Huntington na faculdade, né? A gente conseguiu abrir esse ambulatório. As características geográficas dessa região fazem com que os pacientes tenham que se deslocar muito, né? Então, acaba que a gente não consegue contemplar toda essa população. Bem, a organização me pediu para falar um pouco sobre a doença de Huntington, mas eu acho que é um pouco redundante. Todas as pessoas interessadas em doença de Huntington já conhecem, né? É uma doença genética, uma doença autossômica dominante, isso significa que as pessoas que cada pessoa que nasce de um casal afetado vai ter uma probabilidade de 50% e às vezes até 75%, como aqui ocorre de casal os dois terem doença de Huntington, né? Tanto o pai quanto o filho. Então é uma ocorrência rara, né? Mas é uma doença que tem uma penetrância de 100%, ou seja, se a pessoa viver o suficiente, né, a chegar à segunda, terceira década de vida, a chance dela manifestar é muito alta, muito alta. Isso vai depender da expansão do trinucleotídeo que ele caracteriza a conformação espacial da proteína mutante.
Bem, as características clínicas principais da doença de Huntington são 3, né? A mais conhecida, que é a coreia, aquele movimento que imita uma dança, né? Se pode dizer dessa forma, que antigamente era descrito como coreoatetose, né? Mas a coreia de Huntington é a manifestação clínica mais exuberante, né? Mas a doença também tem características que afetam tanto o conteúdo cognitivo da pessoa, né, quanto o conteúdo emocional, né? Então, ela pode cursar com essas 3 características, principalmente. É uma doença progressiva, neurodegenerativa, mas que ela, por ter características de uma mutação pontual, está também sujeita a, a ser um modelo para tratamentos que estão em desenvolvimento, né? Então, há basicamente dois tratamentos, dois tipos de tratamento para a doença de Huntington: o tratamento sintomático e um tratamento que se pretende, ele ainda não é uma realidade, mas ele é um tratamento que pretende mudar as características genéticas dos pacientes para que eles não expressem a proteína mutante, que é a causa é o que causa a degeneração neuronal, né? Então, essa pesquisa, que ela é hoje encabeçada pela Roche, como disse a professora que falou anteriormente, é impossível fazer isso sem que a indústria farmacêutica dê um apoio, sem que a indústria farmacêutica se interesse, né? Então, essa técnica se chama de técnica de silenciamento gênico. Ela é uma possibilidade que não está muito distante, né? Já foi iniciado um estudo multicêntrico com essa técnica pela Roche, e os primeiros resultados não foram tão bons, mas talvez selecionando melhor os pacientes se encontre um resultado melhor, que essa pesquisa está ainda em andamento. Mas existem outras técnicas que poderiam ser desenvolvidas também, depois que se conheceram as características genéticas da doença, né? E depois que se desenvolveram essas novas técnicas de biotecnologia, também há a possibilidade de que outras modalidades de tratamento também surjam. Então, eu acredito, eu venho acompanhando essa evolução bem de perto. Eu acredito que as famílias, né, de pacientes portadores de doença de Huntington, elas devem ser esperançosas quanto a isso, né? E, assim, a doença atualmente, quanto a tratamento, né, o que o SUS na nossa região oferece? Nada de especial, né? O tratamento dos pacientes com doença de Huntington aqui na nossa região, eles entram da mesma forma com todos os pacientes, entram em uma central de referência, né, que vai juntamente com uma demanda muito grande competir por vagas no sistema público, né? Então, essas vagas que nós criamos, que estão fora desse sistema, elas vão garantir aos pacientes com doença de Huntington um atendimento, né? Isso na universidade, né? Não pelo sistema público SUS, né? Que é uma pena, mas a gente não consegue garantir todas as intervenções que esses pacientes precisam, como tratamento psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional. Todas essas intervenções, elas passam à margem, né? Nós não conseguimos, né? Sim, acho que é isso assim que eu tenho para falar para vocês sobre a nossa realidade de doença de Huntington aqui nessa região, que é uma região que tem uma prevalência bem alta de doença de Huntington, proporcionalmente à população, uma incidência também bem alta. E eu estou aberto a perguntas, qualquer dúvida que vocês quiserem me fazer. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Luiz?
Eu tenho uma pergunta. Está ouvindo, doutor? Estou ouvindo. Tá, o senhor, como conhece bem a região aí, nós temos notícias que em Senador Sá ainda não tenha um hospital, né? Um hospital oficialmente, né? Tem um local de atendimento, mas em situações muito precárias. E gostaria de saber do senhor o que falta para esse local se transformar no hospital e ter os profissionais adequados. Senador Sá é um município que, eu vou dar números aproximados, tá? Talvez tenha uma população de 15 mil habitantes, por aí, aproximadamente, né? Então, é um município que depende do Fundo Municipal, né? Assim, de dinheiro, ele não gera renda, né? Não gera recurso. Então, eles dependem, de repasses, né? Totalmente. Essa questão, assim, a saúde aqui no Ceará, ela é toda municipalizada, né, no atendimento saúde primária, né? Então, assim, para um município com essa população, eu não sei se cabe, assim, um atendimento, com atenção secundária, né? Então, todos esses pacientes, eles são encaminhados para um município maior, que no caso é Sobral, que fica a 60 quilômetros. Salão é um distrito de Senador Sá, que é o maior cluster que nós temos aqui, que é Salão. É um distrito que ainda fica aproximadamente 30 quilômetros, para que todo mundo entenda, mata adentro, entende? Assim, por uma região montanhosa em que o acesso é muito difícil. As pessoas da associação já estiveram comigo lá, eu acho que em 2017, uma das visitas que a gente foi fazer no local. Então, assim, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que é recurso. O município tem recurso, né? É um município muito, muito pobre. Em segundo lugar, acho que, em termos de... seria contraproducente ter um hospital de nível secundário naquela região. Esse hospital ele, provavelmente seria subutilizado. Mas isso eu estou te dizendo, assim, o que talvez fosse mais lógico seria providenciar o transporte desses pacientes para os ambulatórios que ficam em Sobral, que não é tão longe assim, 60 quilômetros, talvez seja mais útil, né? Para você ter uma ideia de prevalência lá nessa região, nesse distrito que chama Salão, acho que na última visita que a gente foi, deve existir, tem pelo menos umas 5 famílias, né, totalizando um total de pessoas afetadas que vivem em Salão ou em pequenas localidades próximas, em torno de umas 30 pessoas. Né? São 30 pessoas afetadas, né? Claro, né, com a possibilidade de que esse número aumente, obviamente, né? Mas essa é a dimensão do local, né? Já na região da Ibiapaba, em que a população é bem maior, né? É uma população em torno de 300 mil habitantes, maior até do que Sobral, só que uma população espalhada por toda a serra, lá tem atendimento especializado e na policlínica do Estado, né? O Estado ele cria policlínicas com especialistas, com todo esse suporte, né? TO, físio e tal. Mas a maior dificuldade que a gente vê nessa região é o transporte, né? Porque lá, embora na Serra da Ibiapaba eles tenham a estrutura física, ainda assim, os pacientes que têm grande dificuldade de se locomover, em boa parte deles, eles têm que se deslocar, às vezes, 30, 40 quilômetros, porque a serra é uma área muito grande, né? Então, eu não sei te dizer como é que seria a melhor maneira, né? Mas certamente que eu acho que nesse momento, assim, de ponto de vista emergencial, o transporte seria uma, uma boa saída, né? Ok. Muito obrigado, doutor. Por favor, Eu que a agradeço. senhora Goretti quer fazer uma pergunta rápida. Por favor, senhora. Mas em Senador Sá, tem neurologista?
Assim, se consegue o transporte de salão para Senador Sá, lá tem neurologista ou de qualquer maneira tem que ir para Sobral? Gorete, você já esteve lá comigo, você viu, lá não tem nada. Senador Sá você, quando entra na cidade, você já acha que saiu, né? É uma cidade bem pequena mesmo, aquela cidade que foi sendo uma aglomeração de pessoas desordenadamente, né? Mas não tem, né? Você sabe que é difícil, até mesmo em Sobral, os neurologistas são poucos, né? Nós não temos muito, nós temos, Sobral que tem 200 mil habitantes, nós temos 5 neurologistas, né? Então, não tem, né? De maneira alguma. Ok, nós vamos agradecer ao Dr. Luiz pela disponibilidade e encerramos aqui a sua fala, Dr. Luiz. Sucesso aí, Sobral. Obrigado.